Olá, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao canal. A proposta é a gente sempre abordar assuntos de saúde além do dogma, já que nós reconhecemos que dogmas existem não só na religião, mas também na ciência. Um paradigma que impede que abordagens integrativas, alternativas, que surtem efeito, que trazem benefício, possam ser consideradas de forma séria e responsável. Por isso o título Saúde Sem Dogmas. Hoje a gente vai falar sobre autismo. Temos algumas perguntas aqui. A gente formulou esse modelo, a gente acredita que essas perguntas ocorrem muito em seminários, estudos, inclusive de pacientes, e elas são bem pertinentes, trazem não só o esclarecimento de dúvidas, mas também trazem uma compreensão maior sobre o que seria o TEA, o transtorno do espectro autista. Primeira pergunta. Depois de uma queda, meu filho se tornou autista. É possível, doutor? É a primeira pergunta. Será que meu filho era normal e depois que caiu da escada, ele se tornou autista? Ou numa queda de bicicleta, um acidente de carro, ele virou autista? É impossível. Ninguém se torna autista depois de um acidente. Ou ele já era autista no nível leve, porque temos o nível 1, 2 e 3. Nível leve, médio e grave. Ou ele tinha já um autismo no nível leve e os sintomas pioraram depois do acidente. Mas alguém se tornar autista depois de cair da escada não existe. Até porque 98% do autismo é genético, epigenético, que vem do ambiente e que não ocorre a partir de traumas ou acidentes físicos. Segunda pergunta. Até os 2 anos de idade, meu filho era normal. Pergunta de uma mãe. E depois mudou radicalmente. Eu nem consigo reconhecê-lo agora. Como é isso? A gente já nasce autista? Em 1/3 dos casos, gente, ocorre isso que essa mãe colocou aqui. Realmente, alguns até os 18, 24 meses, seguem um desenvolvimento normal. E ocorre uma regressão. Daí o termo autismo regressivo. Ocorre no período de 2 anos o que é chamado uma poda neural ou uma poda sináptica. Uma espécie de equilíbrio no sistema nervoso onde vai ser literalmente podado, vai ser eliminado conexões e neurônios infuncionais, ou seja, inúteis, que não servem para nada. Essa poda ocorre no nascimento, na adolescência, é um processo natural. E também ocorre na criança nesse período, exatamente o que essa mãe colocou aqui, em torno dos 2 anos de idade. No autismo, o cérebro, que deveria eliminar esses neurônios e essas conexões sinápticas inúteis, faz uma poda mal feita, diríamos assim. Então sobra neurônios inúteis e conexões inúteis. Sobram. Essa poda mal realizada é um dos fatores correlacionados ao autismo regressivo. O autismo regressivo se caracteriza por isso. A criança vem com desenvolvimento na linguagem, na comunicação, sistema motor, aparentemente normal, como qualquer criança, e quando chega no período de 18 a 24 meses, tem uma regressão e os pais se assustam. O que foi que fizemos? Foi que ocorreu? Não vinha tão bem? É porque nesse momento da poda sináptica há uma regressão de funções, de capacidades que ela vinha desenvolvendo normalmente. Realmente ocorre, existe o autismo onde já é detectado ou está presente vários sintomas logo ali no pós-nascimento, de primeira infância, e existe esse que diríamos eclode, vem à tona em torno dos 2 anos de idade. A criança vem aparentemente bem e ela sofre uma regressão em diversas funções normais.
Outra pergunta aqui. É a dúvida que existe sobre a questão das mães geladeiras. Um pai perguntando aqui se é verdade que uma mãe que não tem afeto, que não ama o seu filho, pode criar. Isso é um conceito das mães geladeiras do psicanalista Bruno Berthelin, que popularizou isso lá no década de 50, 60, acredito até 70, era muito forte essa teoria psicanalítica. Só que não começou com ele. O próprio Léo Kanner, que é o considerado teórico, o primeiro a teorizar o autismo, né, infantil, ele já colocava que a causa pode vir de pais, ele tirava a responsabilidade apenas da mãe e colocava pais, no plural, ou seja, pai e mãe, que não têm afeto por esse filho, e geraria esse estado de introspecção. Segundo a teoria do Léo Kanner, essa introspecção, ou seja, o autismo entrar para dentro de si como um mecanismo de defesa, por ele não suportar a aridez, a falta de afeto externo. Como eu não tenho amor aqui fora, eu vou entrar para dentro de mim como um refúgio seguro. Essas duas teorias, tanto a do Kanner quanto a do Bruno Berthelin, já são ultrapassadas. Hoje se sabe que é um fator genético que não está relacionado por pais ou mães que sejam frios afetivamente, né? Outra pergunta aqui é se... É interessante essa pergunta aqui. O meu filho pode comer de tudo? Será que o autista pode comer de tudo? Bom, não pode. Se sabe que se você pedir um exame de proteína C reativa, homocisteína, citocinas pró-inflamatórias, vai detectar no exame de sangue um índice alto de inflamação crônica. Essa inflamação crônica significa o seguinte: ora, se essa criança, mais no nível médio e grave, ela é portadora de inflamação, uma alimentação inflamatória vai piorar os sintomas. A sintomatologia nessa criança tende a piorar, dependendo da alimentação. Existe hoje uma área muito nova, moderna, depois da epigenética, o projeto Genoma, que ocorreu em 2003, é a nutrigenética e nutrigenômica, onde mostra a interação da alimentação com o DNA. Então, não. Criança autista não pode comer de tudo. É bom os pais aprenderem a ler o rótulo. Quando for no supermercado, tira ali e dá uma olhada. Tem glúten? Então não levo. Porque o glúten, essa proteína, é altamente inflamatória. Não só nos celíacos, aqueles que têm alergia ao glúten. Muita gente também tem intolerância ao glúten. E como o glúten aumenta o nível de inflamação no corpo, o autista que já é portador da inflamação, a alimentação com glúten vai piorar os sintomas. Dentre outros, a gente não pode aqui fazer configurar personalizado um almoço, porque cada caso é um caso. Mas uma dica é essa, já que o autista não pode comer de tudo. Última pergunta. O meu filho chora muito quando a gente briga, eu e meu marido. Por quê? O autista, ele é portador de uma hipersensibilidade sensorial. O que é que ocorre? Luz muito forte agride ele. Luz muito forte agride ele. Como deve ser difícil para o autista viver numa família de brigas e discussões. Porque neurologicamente, por essa hipersensibilidade dos sentidos, não só luz forte agride visualmente eles, mas gritos, barulhos, sons muito altos, ele reage, o sistema nervoso de um autista reage a gritos como se estivesse sofrendo pancadas, agressões físicas. Portanto, quando falar com seu filho, e às vezes tem uma competição para ver quem grita mais alto, o filho grita, a mãe grita mais alto, o menino grita mais alto. Não, é o oposto. Fale baixinho com ele. E se ele grita, você fala mais baixo. Você vai perceber que ele vai diminuir o tom e vai escutar. Porque ele não vai se sentir agredido pelo seu tom de voz baixo. Essas são algumas
dicas aí, informações podem ser úteis, gente. Para quem tem autismo, para quem é pai, mãe, para quem profissionais que trabalham no grupo de apoio a autistas. Hoje em dia sabe-se que de cada 5 autistas, 4 são meninos. Isso devido ao cromossomo X. As mulheres têm 2 cromossomos X e se sofre uma mutação num cromossomo, o outro corrige. Já no homem, que tem um cromossomo X e um Y, se o homem herda geneticamente uma mutação nesse cromossomo X, ele vai apresentar toda a gama e o espectro da sintomatologia, porque ele não tem outro X para corrigir essa mutação. Enfim, é um fator correlacional. Fica aí a dica, espero ter ajudado. Seja bem-vindo ao canal. Até a próxima.